conversar um pouco. Tem umas coisas que eu preciso falar pra vocês, que apesar de eu ter falado que eu não vou dar satisfação da minha vida, tem tanta mentira saindo, que algumas coisas eu realmente preciso esclarecer. Até mesmo porque são coisas criminosas que estão rodando aí, mentirosas, mas eu venho daqui a pouco pra falar, né? Porque estamos aqui no momento com a minha pequena que eu não posso falar de tudo. Então depois, quando a gente separa, as pessoas vão encontrando a gente e elas vão falando, nossa, como é difícil separar, como é dolorido. E sim, é óbvio, né? Afinal de contas, quem casa para sempre. A gente nunca acha que vai separar. E quando você vai tomar essa decisão entre o casal, somente os dois sabem o real motivo pelo qual separaram. E ainda assim tendo visões completamente diferentes, porque são duas mentes diferentes, dois sentidos diferentes, ou seja, são duas visões da mesma história entre os dois que só os dois sabem. Como se não fosse o bastante, como se não fosse complexo o suficiente, milhões de pessoas começam a criar teses e histórias além das que já existem, que já são complexas o bastante por si só. E como se não fosse bastante o suficiente, desrespeitoso o suficiente com esse momento de luto e de dor, as pessoas começam a te perturbar, te bombardear de mensagens, de curiosidade, de teses, de motivos. Sabe quando você vê um acidente de carro e tem uma pessoa jogada no chão que você não sabe se tá morta, se tá ferida, e você começa a passar devagarinho com o carro, mas você não quer ajudar. Como um abutre, você só quer se alimentar da dor daquela pessoa. Você nem percebe, porque é inconsciente, é de nós, seres humanos. É mais forte que a gente. A gente vê uma desgraça, a gente passa devagarzinho. Você não vai sair do carro, você não vai prestar ajuda, você não vai nem ser capaz de fazer uma oração, mas você quer ver o nível da desgraça do outro. Se tem muito sangue aqui, se foi a perna que quebrou, se foi o braço ou se tá morto. Somente para você alimentar a sua partezinha ruim que todos nós temos. Então o conselho que eu dou para as pessoas que estão curiosas para saber os motivos e seja lá o que for que elas querem saber, para refletir. Se você não está fazendo esse papel dessa pessoa que está passando devagarinho por um acidente e está olhando ali para aquele morto atirado no chão e está atirando mais pedras sem perceber, porque a partir do momento que você começa a formar trânsito e passar devagarinho para se alimentar da desgraça ou da morte alheia do outro, você está gerando um trânsito e impedindo que este morto seja salvo o mais rápido possível, porque afinal de contas ele pode estar vivo e pode estar precisando levantar dali. Ele tem que tocar a vida dele, mas a cada vez que você vai mais devagarzinho, você impede ele de seguir o caminho que seja para o hospital para ser curado. Então muito cuidado com o que vocês se alimentam desses sites de fofoca, dessas mentiras, que são armas para cutucar ainda mais o morto que tá ali no chão. Graças a Deus tenho o Martins e Gabriel na minha vida para fazer essas obras de arte maravilhosa para mim. Ter um momento de paz aqui. Mas a hora que eu sair desse almoço aqui, eu vou dar um boleto pra vocês pagarem, que vocês estão cuidando muito da minha vida. Eu tenho certeza que o Hugo tem algum boleto bem bacana pra eles. Não tem não, Hugo? Tem. Muito obrigada. A gente mostra já já. Quando você acha que você tem uma equipe que tá aqui pra te servir e te ajudar, eles te botam essa trilha sonora. Que é isso, gente? Que coisa horrorosa. Adoro essa música, tá? Mas assim, não é o momento, Martins. É uma música dessa. Pelo amor de Deus, Martins. Eu quero saber dos boletos. Quem poderia me ajudar? Tem um boleto aí pra eles pagarem? Ó. Tem um? Ó, tem um aqui então, maravilhoso. Calma aí. Abre aí, que eu quero que vocês me ajudem a pagar esse boleto. A gente pode fazer uma arrasta pra cima, inclusive. Quem que ficar compadecido com o meu boleto, que eu tenho que pagar, que ele tá vencendo, não tá? Tá vencendo. Dá uma olhada aqui, peraí. Temos um boleto aqui para vocês pagarem. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Esse é apenas um boleto, R$1.171.322,95. Se você achava que você tinha problemas e boletos, você não sabe o que é problemas e boletos. Você pode me ajudar, eu vou botar esse arrasta pra cima. Se você comprou o meu curso de emagrecimento, além de emagrecer, além de ficar saudável e feliz, você ainda me ajuda a pagar meu boleto de R$1.175. Peraí que tem outro. Outro boleto? Outro boleto! Valendo! Pera aí que temos outro boleto. Temos
mais um boleto, mas isso aqui é um troco. 137 mil, somado ao 1.175 com você que é bom de conta, eu só sou boa de pagar, porque eu só trabalho e pago. 307. 307 mil reais de boleto, só esse mês pra pagar. E nem é dia 10. E nem é dia 10. Ou seja, eu vou botar o meu arrasta pra cima aqui porque eu tô precisando pagar esse boleto. Se vocês querem resolver meus problemas, arrasta pra cima. Eu não tô brincando, não. Eu tava brincando porque, obviamente, vocês não vão pagar meu boleto de 1.300.000. Mas falando sério, aproveitar essa audiência maravilhosa que tá aqui e o meu boleto, eu vou botar um monte de antes e depois aqui pra vocês verem meu trabalho. E vou te falar, se eu fosse vocês, eu aproveitava a oportunidade, porque a gente tá com um negócio maravilhoso, com valor maravilhoso. Vou botar os antes e depois, vou botar o link, você assiste meu vídeo despretensiosamente, vê se faz sentido pra você. Aproveita, me ajuda a pagar o boleto, emagrece, fica topper. É isso. So hard 'cause I don't got friends. I got family at the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I got family. I got family. I never been so low. I've been down. When I ask about it, when I ask your height, you shot me so damn well. You're bum bum. You shot me, then you pop, and I'm like damn. You're bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum. I loved you and I trusted you so well. Oh, I. Olha que delícia essa sobremesa do Saca Você. Quem falou que não dá pra emagrecer com muito sabor? Ó, vou te contar uma coisa, viu? Ainda bem que tem esses doces maravilhosos na minha vida. Mas se come aqui, né? Se trabalha. Mas o tanto que a gente trabalha, a gente come. Ainda bem que é saudável, senão a gente sai rolando, né? Não é? Rolava muito. Rolava. Demais. Ó, cada um no seu universo. E os boletos? Foram pagos? Pagaram os boletos? Estamos trabalhando para pagar, tem que ajudar nós, né? Cadê, gente? Vocês não pagaram meu boleto de 1.300.000 alguma coisa? 300 alguma coisa como se fosse reais, né? É mil, tá? É só 1 milhão. 1.300 alguma coisa, 1.000. Paga meu boleto, por favor. Eu, hein? Gente, tô indo dar o jantar pra minha pequena, que tá aqui comigo. Depois eu volto pra gente conversar um pouco. Tem umas coisas que eu preciso falar pra vocês, que apesar de eu ter falado que eu não vou dar satisfação da minha vida, tem tanta mentira saindo, que algumas coisas eu realmente preciso esclarecer. Até mesmo porque são coisas criminosas que estão rodando aí, mentirosas, mas eu venho daqui a pouco pra falar, né? Porque estamos aqui no momento com a minha pequena, que eu não posso falar de tudo. Então depois do jantar dela, depois que eu fizer ela dormir, eu venho aqui e converso um pouquinho com vocês sobre isso. É uma pena, né? Que diante de um momento desse, onde meu nome está em todos os lugares, por um motivo de dor, né? Óbvio, a separação é sempre uma dor. Aí vem um monte de gente, abutre, querendo aparecer em cima da desgraça alheia, digamos assim. Triste, mas é verdade. Daqui a pouco eu venho aqui falar com vocês sobre. E como diz o Arthur, que loucura com doideira. Que dia. Hoje foi um dia muito difícil pra mim. Eu tive que lidar com todos os problemas de distantes e variadas caixas dos mais variados assuntos, das mais variadas perversidades. É muito triste saber que num momento tão triste como esse, as pessoas querem like, as pessoas querem aparecer, as pessoas querem engajamento, elas tripudiam em cima do que já não está fácil. Eu li várias notícias, várias mentiras tão distintas, em caixas tão diferentes, que a priori eu não ia dizer nada sobre elas, porque eu não sabia nem por onde começar. Mas depois, mesmo que por cima e mesmo que de uma maneira rasa, se eu não me pronunciar, isso não para. As pessoas vão continuar se retroalimentando de mentiras e eu vou ficar calada. Não dá para eu enumerar todas elas e ir uma por uma. Mas é muito louco, porque hoje em dia até mesmo os sites das próprias imprensas, elas não vão a fundo para saber o que é verdade e o que não é. Quando se fala de processo, antes de você colocar uma notícia, você precisa entrar
e procurar se esse processo existe. Por isso existe a justiça. Qualquer um pode entrar, procurar o processo, ver se ele existe, se aquele fato é real e depois noticiar. Jornalismo é uma coisa muito séria. Você não pode simplesmente acatar o que uma pessoa disse, seja ela uma pessoa anônima, seja ela uma pessoa pública, e replicar o que ela disse como verdade absoluta. Eu comecei o dia lendo que eu me separei, depois que eu me separei porque o Arthur tinha 4 ou 3 amantes, depois que o motivo da minha separação, na verdade, era porque eu mandei ele assinar uma procuração, peguei o dinheiro dele, impedi ele de fazer a carreira e inclusive ele já estava morando no Rio de Janeiro, o que é uma diferença muito distante uma da outra. Depois eu li uma notícia que eu ia ficar presa durante 9 meses por ter insultado alguém. Eu nunca vi alguém ser preso por insultar alguém. Depois eu vi uma outra notícia de uma moça, vamos no banheiro. E óbvio, eu fui mãe o dia inteiro e resolvi problemas o dia inteiro. O que eu quero dizer Eu tô apertado. é que respeitem a minha... Ela está apertada.